Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Já muita gente de feriadão. Hoje é apenas quinta-feira. Ainda teria toda uma sexta-feira de São Pega, mas não dá nem para condenar. Porque antigamente a gente tirava 30 dias de férias. Depois se diminuiu para 15 dias de férias. Depois, especialmente o profissional liberal, ele passou a pegar os feriadões. Ou aqueles que têm o próprio negócio e não podem fechar. Então, um feriadão que o outro vai dando férias para os funcionários aos poucos e ele próprio se doutrina para poder sair com a família. Então, para quem está saindo agora de casa, espera terminar o programa, depois pode sair e saia devagar, respeitando as leis de trânsito, não bebendo ao dirigir, não fazendo atrocidades. Já que você vai descansar, pense que tem que chegar lá para poder descansar. Então, vá tranquilo. Se quiser andar pela esquerda um pouco mais rápido, ande mais rápido, dentro da velocidade permitida. Pô, tem velocidade permitida a 110 na freeway, 110 é pouco, então só o alerta aí para que... Eu sei que isso aqui é chover no molhado, né? Se você quiser voar, você vai voar, mas é que de repente de tanto ouvir, a pessoa se conscientiza e faz o que tem que ser feito. Então, se fumar, não jogue o bagaço pela janela, respeite, né? Respeite. Começar a andar um pouquinho melhor aí para construir uma nova civilização, uma nova sociedade brasileira, para que a gente possa efetivamente cobrar de quem está nos devendo, né? Para quem deveria mostrar o bom caminho e mostra o mau caminho, que são os políticos, né? E votar bem, né? Votar bem já é um bom começo, mas para feriadão é só o alerta de andar na linha. E outra, não vai tomar todas, né? Porque a incidência de crimes sempre é maior nas grandes interrupções do trabalho. Então, quanto maior é o feriado, e é o caso desse, que alguns tiram 5, 6 dias, tira a quinta ou a sexta-feira e mais a quarta-feira de cinzas. Então, aí, a possibilidade de revolta, às vezes até com pessoas que se querem bem. O cara toma todas, ou toma aquelas bebidas mais fortes, mistura energético com vodka, acelera tudo, e aí faz M, né? Então, para não fazer M, ande na linha. Não sou padre, não sou nada, nem palestrante, mas queria começar o programa assim diferente, porque eu vinha pensando que já tinha uns caras se atravessando no caminho, os caras andando em S, na 116. Imagina o que ele não vai fazer numa freeway da vida, né, senhor Marco Antônio? Que prega isso, né? O Marco Antônio esse dia me mandou uma foto, por isso que eu bato nesse negócio de cumprir as leis e tal, e não alertar onde tem barreira. Foi isso que você escreveu, né? Não indicar onde é que tem o bafômetro e tudo mais. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde aos ouvintes. Olha, Rex, tem coisa que me revolta é esse negócio de popar. Não, de avisar blitz pelas redes sociais. Isso é bem o símbolo da nossa sociedade que nós temos, sociedade do jeitinho. E o que eu te mandei foi um vídeo em que um carro é parado numa barreira e no porta-mala tem uma pessoa sendo sequestrada. Então, eles filmam o carro sendo parado, os bandidos deitados no chão, e os policiais vão revistar o carro e encontram um homem no porta-malas. Aqui no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, eu acho que... Essa eu já tinha visto. Uns 10 anos atrás. Mas é interessante ver de novo sempre. Inclusive, eu tinha um repórter na Rádio Gaúcha que pela manhã adorava avisar onde é que tinham batidas policiais. Eu me lembro que você falou isso na época. E eu mandei um e-mail para a rádio. Dizendo Mas todas faziam isso, não era só na Gaúcha. Que era uma época eles estavam avisando de que é um absurdo fazer aquilo. Até a pessoa que era encarregada do programa me retrucou, me respondeu, eu tenho esse e-mail até hoje, dizendo que ele achava que aquilo era direito de informação. Eu encaminhei para ele e para o diretor da rádio também. O diretor da rádio me respondeu muito educadamente que seriam tomadas medidas para evitar que isso acontecesse. E realmente aconteceu depois. Hoje não fazem mais. Mas, inclusive, eu lembrei nesse momento... Mas hoje não se faz mais esse flagra. Né? Não, mas eu lembrei isso porque antigamente tinha alguns lugares que tinham móvel aquele, né? Não. Ainda existe o radar móvel, só que antes não é era... Só radar, é documento. Sim. Que não se faz mais, né? Documentação é mais difícil. Eu viajo muito. Eu devo fazer alguns 1.000 quilômetros por mês, e não é tanto a trabalho, é mais por lazer.
Eu faço 3 mil quilômetros só de Porto Alegre até aqui. Não, mas eu estou falando. Mas eu estou falando em estradas. Eu não me lembro a última vez que eu fui atacado para olhar os documentos ou revisar os carros. A Polícia Rodoviária fazia isso frequentemente. O que tinha que haver é o seguinte: cada policial rodoviário, o que ele fica? Ele fica ali dentro da casinha. Algumas vezes até uma coisa ridícula. As casinhas são verdadeiras prisões, porque tem grade do lado de fora. Eu não consigo entender isso, que a polícia fique dentro da prisão, mas em todo caso acontece. Certamente para evitar que os policiais sejam assaltados, que levem as suas armas, mas isso é o absurdo do absurdo, é a falência do sistema. Então, o que o policial tinha que fazer? O policial tinha que ter uma meta ali por dia. A meritocracia, né? Uma meta. Ele tem que atacar pelo menos um carro a cada 10 minutos. Anteontem à noite... Mas não pode ser meta de arrecadação, tem que ser meta de fiscalização. Fiscalização. A arrecadação vai ser consequência. Anteontem à noite havia na entrada de Porto Alegre. Não era bafômetro, não era nada. Era para parar o carro para ver documento. Eu estava voltando de São Leopoldo de um aniversário, onde obviamente não bebi, e estavam parando os carros para olhar os documentos. Uma coisa positiva... Claro que se o cara aparentasse estar bêbado... Já fazia o bafômetro e tudo mais. Acho que bafômetro eles tinham, eles não estavam fazendo para agilizar. Mas eu acho que aí, porque não tinha aquele, para fazer o bafômetro tem que ter toda uma estrutura. Tem uma mesa, uma estrutura e tudo mais. Mas uma coisa que é importante que o Detran, juntamente com todos os órgãos envolvidos, realiza em vésperas de feriado como este de Carnaval, certamente em algum momento a Avenida da Legalidade vai ter uma mega blitz. Que eles têm realizado normalmente quinta-noite ou sexta-noite, eles literalmente param todos os carros ali na Legalidade, próximo da Estação São Pedro, que aí não tem por onde fugir, analisam documentação, fazem bafômetro de quem está saindo para a praia. Não, como o Marco Antônio quer dizer que podia ser praxe. Não precisava ser só em feriado, poderia ser... Tinha que haver muito mais. Todos os crimes que são praticados, eles envolvem automóvel. É o assalto, é o tráfico, tudo envolve. E nesse momento que eu tive esse desentendimento com a rádio, acho que 6 meses antes, uma pessoa pararam um carro naquele antigo posto de polícia que tinha, a Polícia Federal, que tinha passando a ponte do Guaíba, e no porta-malas... Não, antes. Aqui logo depois na ponte tinha um posto da Polícia Rodoviária. E no porta-malas tinha uma pessoa sequestrada. Então, olha, eu sou defensor... Qualquer batida é importante. Bom, olha aqui, não tem mais bobo no futebol, é aquela frase mais repetida aqui, especialmente pelos técnicos, quando estão acuados. O time está jogando mal, ganha só de 1-0 e tal, e é o grande contra o pequeno. Ontem o Grêmio teve dificuldades para ganhar com o Brasil de Pelotas, que está embalado, que está entrosado. Os guris do Internacional estão jogando bem, e a vantagem de jogar em Grêmio Internacional é que eles já estão acostumados a grandes enfrentamentos. Do caso do Brasil, por exemplo, quando foi jogar contra o Internacional, seus jogadores conheciam o adversário muito melhor do que qualquer outro, né? Treinavam com eles, treinaram 1 ou 2 anos juntos. Mas aí não puderam jogar. Mas ontem não jogou o Mossoró, o Arthur... E o Alisson Farias, não. Não jogaram? Não, porque aí é uma questão contratual. Isso é só para ver uma coisa, como eu não assisto o jogo do Internacional. Mas jogou o centroavante, entrou, Robério, o centroavante que fez o gol no Grêmio ontem. Aliás, um centroavante de quem sabe jogar. Ele terminou o compromisso com o Internacional, aqueles 3 anos iniciais, dos 16 aos 19, e o Inter não quis fazer o contrato maior. É um direito, é uma triagem que tem que fazer, porque não tem como ter 1000 jogadores, né? E o Internacional liberou, e o Brasil pegou. Então o Brasil ontem tinha 5 ex-jogadores do Internacional, mais a comissão técnica, que era Clemer e Rubens Cardoso. Quer dizer, então esses caras já estão à vontade nos clássicos. E ontem o Brasil jogou como gente grande. Mas no intervalo, quando eu vi que o Renato ia fazer a substituição certa. Rec, fez a substituição como tinha que fazer. Me perdoa mais uma vez. Eu não acho que seja a solução, mas é um jogador muito útil. Jael? O Cruel entrou e mudou o jogo. Mas, todos os jogos ele está mudando? Todos. Não, se nós pegarmos... ouve todos os dias o nosso programa lá da Grenal. Hoje era enquete da Rádio Grenal. Jael, sim ou não para o jogo contra o Independiente? 74-26 pró. Eu disse, opa, aleluia. Antes de renovar, era um pau Pereira, era 95% de pau. Éramos exceções. Sabe que ele realmente, ele não tem aquela habilidade. Não, claro que o Grêmio precisa. Não, mas ele tem uma coisa que é fundamental para o jogador, ele tem força física.
ele faz, ele tem presença, ele incomoda. O segundo gol do Grêmio ontem, se não tivesse alguém Ele ali tira no a lugar atenção. dele, claro, exatamente, aqueles um ou dois jogadores, os 2 jogadores que estavam em cima dele, estariam em cima do Luan. Não, e estava muito fácil para o Brasil no primeiro tempo. O Cícero perdido. O Mais Léo Moura uma vez- perdido. mais uma vez jogando o com Madison 10. perdido. Jogando com 10. É. Mas é que eu não consigo entender. Eu acho que e aonde ele foi melhor. O Léo Moura, quando passou Para lateral. para a direita, deu Mas conta. Onde ele ama jogar. Ele deu um recado na entrevista. E aí eu disse, pô, esse cara é inteligente mesmo, é diferente. Ele é diferenciado até no falar. Ele sabe onde ele vai atingir com o recado. Tanto é que eu fiquei com essa frase na cabeça e repito todo dia. Ele viu que o Grêmio contratou o Madison e que estavam empurrando ele para esses 2 jogos só, para o lugar do Ramiro. E ele foi para coletivo. Aí perguntaram, tá, onde é que tu prefere jogar já pela idade? Não, vamos deixar bem claro aqui que eu amo jogar na lateral direita. Amo é o extremo. Quer dizer, vamos pro inferno com essas perguntas, né? O cara deixou bem claro, eu não quero falar de improvisação. Joguei a minha vida inteira, tenho 40 anos. Me consagrei no grande Flamengo, onde é a maior cobrança do Brasil, né? Não. Pergunta pro Pelaipe. Pelaipe diz assim, vocês acham que vocês cobram? O Flamengo não dá para sair na rua. Bah, ele disse que era um inferno lá. Bom, o Parreira me disse que tem um lugar pior do que aqui, né? Do que o Brasil. Uma vez eu fiquei muito tempo com o Parreira esperando o avião e ele me contando as histórias da Turquia. E ele disse, não, vocês não fazem ideia do que é Fenerbahçe contra o Galatasaray. Não tem. Diz que não tem nada parecido. É ameaça de morte, é bomba, é troca de farpa na sinaleira. Mas diz que é um troço assim ridículo, né? E a gente acha que aqui é o fim do mundo. Mas quando eu falei, brincando, que não tem mais bobo no futebol, ontem o São Paulo ganhou do Bragantino 1-0. O Bragantino está dando os doces há 500 anos. O Atlético Mineiro deu um quiprocó aí com o Oswaldo Oliveira, feio até, uma chinelagem. Não achava que o Oswaldo pudesse cair tanto. Mas sabe que eu ouvi agora a nota que ele publicou, não sei se tu viste Não vi. no Twitter. Ele Até dizendo, vem pra nós dizendo aí. que o jornalista ofendeu de uma palavra impublicável e que ele realmente reconhece que perdeu o controle e tal. Mas aí eu vou dizer o seguinte, a reação... Classificou no final, só para concluir, foi o Coritiba. Classificou 51 do segundo tempo. Mas a reação do Oswaldo... E o Oswaldo... Não, a reação totalmente fora dos padrões dele, né? Deve ter sido uma Mas ele ofensa... já teve várias na carreira. Deve ter sido uma ofensa séria. Ele teve várias na carreira. Ele está acuado, sabe por quê? E aí eu entendo, porque nós estamos numa situação parecida. Eu, tu, já estamos já de 50 para cima. Ah, sim. Sabe o que é? Parece que o cara está na descendente só pela idade. Não é por não andar no mesmo tranco. O cara começou a perguntar para ele por que não fazia isso, por que não fazia aquilo. Porque é aquela história. Não, mas não foi essa. A entrevista parece que ele teve havido uma ofensa pessoal. Não, É que já estão se pegando a horas. Não, mas As tuas perguntas sempre são capciosas. Não, mas eu acho que não foi Não, isso. é que assim, Mas Marco... tu ouviu o começo da discussão? Não, eu vi o... Não, o fim foi a ofensa. Mas antes, não, tu pergunta. Dá opinião lá no teu veículo. Aqui eu respondo se tu perguntar. Tu perguntar opinando, não. Tu faz a pergunta. Aí quando o cara diz, por quê? Ele diz, não, por quê já não. Ele não deixava o rapaz terminar a pergunta. Não deixava ele embasar a E pergunta. até vou te dizer, dentro de umas ele tem razão. Ali a gente vai para perguntar para o técnico. O cara tem que ser esperto, perguntar curto e não tentar induzir o cara a dar a resposta que tu quer, mas tentar embretar o cara. Isso aí, modéstia à parte, eu aprendi bem na minha carreira e apliquei. Eu não tinha medo de farda. Mas, quando ele dizia por quê, ele dizia assim, não, por quê já é opinião. Tu quer me perguntar o que houve que eu joguei mais pelo lado? Pergunta direto. E aí começou. Foi uma ronha feia, foi uns 5 minutos de... E eu vi a cara dele hoje na televisão, parecia que ele ia avançar no Gomide. E logo depois, aí o Gomide, quando terminou essa discussão, ele se retirou da entrevista. O Oswaldo seguiu ali com outro jornalista fazendo o questionamento. E o Gomide, de costas para o Oswaldo, teria dito o palavrão que aí o Oswaldo Que é o sobrenome do presidente Fernando. É. Né? O Oswaldo de Oliveira... Esse. E aí falou o palavrão esse, que é o Fernando Carvalho, entendeu? A segunda parte do nome do Fernando. E aí o Oswaldo disse, e o Oswaldo disse o palavrão. Disse. O Oswaldo disse o palavrão.
É que lá em Minas tem a história dos jornalistas, as rádios identificadas, né? E isso é difícil muitas vezes, porque vê bem uma coisa. Não são rádios identificadas. É uma equipe que faz Atlético, outra equipe que faz Cruzeiro. A Itatiaia era assim. Não sei se ainda é. Acho que agora não é mais tanto. Mas vê bem uma coisa. Mandaram o Roberto Abras caminhar, que era atleticano. Faleceu o Willy Gonzer. É difícil o repórter que é identificado separar a imagem do torcedor. Não tem. Aqui nós tínhamos uma figura que é emblemática quanto a isso, que é o Paulo Santana. Ele não separava. E aí ocorriam todos os problemas que tanto já se falou. Vamos ver então a entrevista aí. Mas só para completar, então o São Paulo teve dificuldades, Curitiba teve dificuldades, o Atlético Mineiro teve dificuldades. Quem não teve dificuldades foi o Remo. Não estou agorando nada, nem agorando praga, nem fazendo nenhuma ilação. O Inter ganhou ano passado de 6-1 do Remo. Mas não vai ser aquela papinha do ano passado. Ela só não vai meter 6 lá? É lá. Mas o Inter meteu 6 lá, né? Ou foi aqui? Não foi aqui. Acho que foi. Ano passado ainda eram 2 jogos, não é? Não, ano passado não é. É um só já. No confronto com o Remo eram 2. Acho que eram 2 jogos. Não sei. Eu vou buscar aqui. 6-1. Outro que teve problema foi... Problema não. Passou com vitória, mas o Avaí ganhou do Ceilândia, do Distrito Federal, aos 49 do segundo tempo. Então tá, vale. Tomou vale, porque a distância é grande. O Avaí estava ganhando, tomou um empate aos 44 do segundo tempo, aí o Ceilândia foi para frente buscar a classificação e tomou a derrota. Mas o empate já servia. Servia, mas o Ceilândia estava pressionando. Aos 44 do segundo tempo, toma o gol. Mas vamos ver aqui, ó. É até desagradável. Mas eu acho que o maior erro, antes de colocar a entrevista, foi do Atlético Mineiro proibindo o Gomide de entrar lá. Hoje eles iam se entender. Eles iam se entender, o Paixão ia dar um jeito. O Paixão está lá. O Paixão ia dar um jeito de aproximar um do outro. Porque a pior coisa que tem é brigar com o jornalista, briga com a classe inteira. Todas as associações agora do Brasil inteiro vão emitir nota de repúdio contra o Oswaldo. O Oswaldo vai ter um desgaste. Vai passar, porque o Oswaldo sabe falar, vai se recuperar. Periga pedir desculpas em público, além da nota, também no microfone, além da nota que ele já emitiu. Ele já pediu desculpas. Né? Qual é a nota que ele tem? O Oswaldo divulgou uma nota. Depois nós vamos ver o começo. Em determinado momento, ele pede desculpas pelo que ocorreu. Não ao jornalista por ter feito aquilo. Alguns trechos dessa nota, Rec. Oswaldo de Oliveira... Ele já queria pegar o jornalista. Ficou bem claro. Oswaldo de Oliveira. Vamos ver aí. Venho a público hoje para reconhecer meu erro e me desculpar pelo episódio infeliz acontecido na noite dessa quarta. Sou no futebol há mais de 4 décadas e agradeço ainda correr em minha veia o sangue competitivo de um profissional com muita gana de fazer as coisas... E é casado com uma mulher bonita. Deem certo sempre. Bom. É isso que me motiva a seguir no futebol. Ontem, após a nossa classificação na Copa do Brasil, ouvi o maior desaforo de toda a minha carreira do jornalista Léo Gomide, impronunciável aqui publicamente. Então, é aquele que é o sobrenome do presidente Fernando. Ouso afirmar que, proporcionalmente, nem da arquibancada havia recebido tamanho insulto, mesmo levando em conta toda a passionalidade do torcedor pelo seu clube do coração. Então, acho que é o que eu estou pensando. Tenho testemunhas de tudo que saiu da boca desse rapaz. Não à toa o próprio Atlético proibiu sua entrada na cidade do Galo. E podem ter certeza, não foi a meu pedido. Como ser humano, especialmente sobre o estresse de um jogo complicado, reagi imediatamente para me defender. As palavras que ouvi me tiraram do sério. Acabei me exaltando e, por conseguinte, tive uma reação irracional. A exemplo do repórter em questão. Não condizente com a do profissional que sou e sempre fui. Peço desculpas pelo incidente de ontem ao Atlético, clube que represento, a nossa imensa e fiel massa atleticano e a todos os demais profissionais da imprensa, os quais respeito, tenho carinho e admiração. Todos os demais. Os demais. Vamos lá então, Oswaldo de Oliveira e o Gomide, Léo Gomide. Logística, situação climática. Durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético acreano, se buscaria o jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar a opinião sou eu, não é você. Você faça a pergunta. Não, então você opinou. Você disse que não sabia onde que o time estava jogando. Não.
Você Então, está enganado. eu vou te refazer Não a pergunta. seja tendencioso. Se você refazer a fizer pergunta. uma pergunta, eu te vou te respondo. refazer a pergunta. Você está querendo colocar palavras na minha boca e eu não deixo vou eu refazer a aceitar. pergunta, Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem pergunta é essa? Não, estou te perguntando A como. sua Qual pergunta foi é a estratégia para o Nós jogo? atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazer as jogadas pelo lado do campo, planejamos as jogadas de bola parada, planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo, criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado 2 pênaltis e nós saímos daqui com 3-1 ou 3-2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso, todas as vezes você repete a mesma coisa. E eu calmamente tenho administrado. Mas hoje a sua insistência, muito difícil, muito difícil. Ah, claro que tem, nós estamos classificados, rapaz. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está classificado. Isso é positivo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não está? Você imagina. Mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar, você quer fazer análise. Você quer fazer análise. E comigo. Não. Comigo não. Você faz análise na sua interpretação do jogo na sua rádio. Aqui você faz a pergunta e eu respondo. Eu é que te agradeço. Eu é que te agradeço. É sobre... Tudo mais, Tá, não. depois tem a Não, reação mas do aí Oswaldo. tá, não tem a parte da briga aí. É a parte da briga. Vamos, Sim, mas vamos tem o pi. recuperar. Tem. Tem o pi. Tá, então se tem o pi. Não, claro, pode deixar. Vamos lá. Só não pode ter o. Seu babaca. Caralho, é você, rapaz. Que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Que negócio de caralho é esse? Só você ouviu. Aí que saiu o palavrão. Aí... Eu, com todo respeito, tomo o lado do Oswaldo de Oliveira. A ofensa não pode existir. A partir do momento que existe a Mas será ofensa, que houve ofensa? Ele diz que tem testemunha e tal. é que os demais Mas jornalistas ouviram. Mas o Gomide nega, diz, mas eu não falei nada. Ele estava tão surpreso que parecia que ele não estava interpretando. Eu vi depois umas outras cenas e tal. Olha, não é uma pessoa que tenha o histórico de... Não, mas ele já perdeu estribeiras várias vezes. Mas, olha, eu acho o seguinte, a ofensa... Não, aí não dá. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem a fama Não, de ter o sangue um pouco isso é uma quente. injustiça, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, é difícil, é muito difícil ser ofendido e não reagir. Essa história de, apesar de eu ser cristão, de bater numa face e dar a outra, comigo não. Uma vez perdi a estribeira e, bom, isso aí não cabe como. Eu acho que essa questão tanto é assim que a legislação prevê a legítima defesa. Um cara me chamou de cheirador uma vez e sabe o que aconteceu, né? Mas eu não vou repetir essa história que eu já contei uma vez. Cheirador, não. É claro. Mas, pô, se o cara ainda fosse, né? Só porque eu tenho esse vasto nariz, não, aí não. Se fosse, eu também ia dar um prejuízo. Imagina, não ia sobrar nada. Olha aqui, ó. O Inter, em partida antecipada da 10ª rodada, o Internacional entra em campo para encarar o São José nesta quinta, 8 da noite no Beira-Rio. Claro que é bobagem o que eu vou dizer aqui, mas se analisar friamente, é jogo de 6 pontos. Por quê? O São José tem 10, o Internacional tem 9. E o Internacional quer ficar entre os 4. E mais, o Odair disse aqui que o Inter quer terminar em primeiro. O Odair esteve aqui anteontem à noite. Disse que o Internacional quer terminar em primeiro. Então, o Internacional tem que ganhar desses concorrentes diretos, e é o caso do São José. Volante Patrick. O Grêmio deu uma mão pro Odair, então, ontem. Nesse objetivo, sim, mas o Odair queria que o Grêmio ficasse fora. Eu perguntei isso pro Odair. Quer que o Grêmio fique fora? Não dá para pensar nisso. Como não quer? Mas claro que quer. Eu também queria que o Internacional ficasse fora, Sim, parar com essa bobagem, né? Facilita o caminho. Olha aqui, ó, volante Patrick deve começar a partida no time titular. O jogador está ganhando a vaga do Camilo. É um jogador mais solto, né?
Já jogou na lateral, já tem mais esse cacuete da tal da beirada que agora inventaram, porque antigamente bastava jogar futebol, né? E tinha-se 2 meias. Era 4-4-2. Ou até 4-3-3, com 2 meias e só um marcador. Né? E antes do 4-2-4. Cléo e Sérgio Lopes. Sim, 4-2-4 era melhor ainda, era mais aberto. Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Valmir. Famosíssimo time do Grêmio. Do final da década de 60, né? Final não, meio pra frente, né? Até o último... Até 69. Até 68. 8, né? Provável time do Inter: Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Potker, D'Alessandro, Leandro Damião. Esse é o time do Inter, a exceção do Wendel na lateral esquerda e a briga que vai haver entre o Patrick e o Wellington Silva e o Camilo, né? O Camilo ainda está aí, não vai aceitar ser só o reserva do D'Alessandro. No Grêmio venceu, como se sabe, o Brasil de Pelotas, 2-1 de virada, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Gaúcho, gols de Alisson e Luan. Um bonito gol do Alisson, bonito não, ele mostrou que ele vai arriscar mais no Grêmio. No Cruzeiro ele costurava mais. Ontem ele chutou, acho que alguém deve ter dito para ele. Sabe quem foi? O Renato. Arrisca mais. Ele disse isso para o Pedro Rocha virou goleador. No Cruzeiro ele fazia 5, 6 gols por campeonato. Se ele fizer mais no Grêmio já é um avanço. O Tricolor está com 4 pontos em 6 jogos disputados. Nem precisa dizer que o César Bueno ontem foi demitido, o ex-técnico, e o Thiago Gomes, ex-São José, ex-Sport Recife, ex-divisões de base do Curitiba, é o novo técnico das divisões de base, não, do time de transição do Grêmio. Não tinha divisão para o César baixar ou para voltar, ele estava já nesse transição que é quase colado no Renato. É a porta de entrada do profissional. Então ele não tinha como voltar para as divisões de base. Meio-campista Michael Cell, já te passo o Marco, é anunciado como novo reforço. Isso era uma expectativa que se tinha, porque ele tem um problema muscular a ser corrigido. Contrato de empréstimo é só por 6 meses, mas com o Grêmio tendo a preferência para renovar por mais 6. Então não tem rasteira. Acho que o Grêmio foi precavido ao extremo e fez certo. O presidente Romildo segue projetando a contratação ainda de 1 ou 2 atacantes. Clássico Grenal terá árbitro de vídeo, 40% mais barato que o valor da CBF, até porque o Inter já tem a infraestrutura da Copa, que é a fibra. O valor é estipulado em R$30 mil, quem banca é o Internacional. O custo será bancado pelo Inter por ser o mandante do jogo do dia 11 de março. Claro que se houver um outro na arena e se chegar à conclusão que vai haver árbitro de vídeo, o Grêmio deverá bancar. O técnico Oswaldo de Oliveira se descontrolou, vocês viram aí, partiu para cima do repórter Gomide, em entrevista coletiva após empate, que classificou o Atlético Mineiro para a segunda fase da Copa do Brasil. Mais tarde eu vou trazer aqui os confrontos da segunda etapa. O que você ia falar, Marcos? 2 coisas, Reca. Ontem eu estive lá na arena, acompanhado do Zelinho Oxman. Pô, que bela companhia. E do Coronel Elf. Da mesma forma. Exatamente. Mais um bom. E sabe que eu fiquei contente com o Grêmio? Eu esperava menos. Eu achava que ia estar um time mais travado, até no aspecto físico. O primeiro tempo teve aquele problema de estar jogando com -1, né? Quem é o -1 que você chama? Não, o Cícero de Cícero, e não é a questão do Cícero, era a posição em que o Cícero não conseguia jogar? Não. Estava encabulado? Exatamente. Não, e pior, estava atrapalhando o Luan, os demais. O jogo do Grêmio não aconteceu no primeiro tempo. Será que daqui a pouco... Olha, o Grêmio quase tomou um segundo. Não, o primeiro lance que saiu o gol foi uma defesa, mais uma defesa espetacular do Marcelo Groy. Aliás, para fazer o Santana dar mais uma volta no caixão. Aí já... Não, pai, só um pouquinho. Essa injustiça tem que ser reparada. Não, isso não pode sobreviver. Sabe por quê? Porque parte da torcida compra essa ideia. Comprou até a chegada desse rapaz. E defende até hoje. Com o Paulo Vitor, quando ele chegou, pediu titularidade para ele. Então é o seguinte, eu acho que nós temos que tirar o lado passional que existia nessa crítica e reconhecer. Isso eu queria falar uma outra coisa. Ontem no gol do Brasil estava o Pitol. Ontem eu vi um outro jogo que o Busato estava jogando. Tem o Matheus, aquele... Que escola de goleiros... O Galato se aposentou cedo. Que escola de goleiros nós temos aqui Temos o Internacional também. Mas o Grêmio, eu acho que de um tempo para cá... Olha,
é a safra de goleiros, que o Grêmio abastece praticamente o mercado com os seus goleiros. O Vitor veio, claro que o Vitor não era formado aqui, mas o Vitor fez um aperfeiçoamento aqui, né? Agora o Marcelo Groi, enfim, o Danley, antes, como é o nome daquele? Murilo. Não. O Murilo aquele não que conseguiu como é que bem a chama carreira. Antes do Danley, que Emerson. O Emerson foi um baita goleiro. Tá louco. Porque ele jogou no Bahia, ele é rei lá em Salvador. Então, que escola de goleiros que tem o Grêmio. E o curioso é o seguinte, mudaram vários preparadores, né? O Emerson é campeão da Copa do Brasil pelo Juventude. Ele foi o avalista daquela conquista. Não, ele realmente... Mas tinha problemas extra-campo, né? Mas é um excelente goleiro. Não era problema. É um excelente goleiro. Pelo contrário, a finesse do Emerson. Depois daquela conquista do Juventude, eu vim conversando, eu peguei um lugar ao lado dele no avião, as histórias que ele tinha das divisões de base do Grêmio, o relacionamento que ele tinha dentro do Grêmio, era um negócio espetacular. Ele tinha um baita cartaz no Grêmio. Isso eu estou dizendo que eu não ouvi dizer. Mas Então tem essa escola. E ontem, mais uma vez, o Cruel mudou o jogo. Mais uma vez. O que é? Até por ter posto um jogador que passou a jogar. Você acha que o Klemer não se preocupou quando viu os dois na beira do campo? Com certeza. Sem dúvida. E outra coisa, o Alisson entrou muito bem. Olha, fiquei surpreso. Não, até eu porque. sempre gostei dele. Até porque tinha havido uma crítica aqui no jogo anterior que ele tinha entrado com o time de transição. Aí vem aquela história, a parceria, né? A parceria, talvez, da orientação O time de transição era para ele resolver ali, ele era mais uma peça, né? Claro, mas entrou muito bem, olha. Não foi só por aquele lance. O primeiro gol, que foi o dele, até da onde eu estava, parecia que houve uma falha do Pitó, mas é uma bola chata, porque foi uma bola, tinha muita gente na frente, a bola picou antes, né? E o segundo gol do Luan. E outra coisa, o Bandeirinha ontem errou o impedimento que parece só um pouquinho. Não, isso aí foi um erro crasso. Não, e a outra coisa é o seguinte, não é assim aquele impedimento, quando o lance parou, estava somente o Alisson, né? É o Alisson que colocou a bola, na entrada da área e o goleiro na risca da pequena área, ali entre a pequena área e a marca do pênalti. Então é um lance assim, era meio gol. Sabe por que o juiz não deu o pênalti? Era fácil de dar o pênalti. Era mais fácil dar do que não dar. É que tem uma nova orientação, porque estava muito confusa a situação. É que se bater numa parte do corpo antes e depois bater no braço, não se caracteriza. Ah, mas olha só, Rec. Olha que eu só vou pedir que aquela nossa. A bola bate e aí tu abre em sentido. Aí não é pênalti? Como não? É, mas é a orientação de não dar. É orientação agora, né? É uma orientação burra, mas é uma orientação de não dar. Ou é uma defesa que o árbitro usa por ter essa orientação. É um argumento dele. Mas ele podia dar o pênalti, porque eu achei pênalti. Só que depois eu comecei a ouvir, ler e fui buscar. Tem essa orientação. E aí, Rec, só uma questão que é interessante, porque a gente está nesse debate do árbitro de vídeo sim ou não. No caso do impedimento, que todo mundo viu que foi marcado equivocadamente, o árbitro de vídeo não corrigiria aquela situação. Porque ele não tem como voltar atrás. O impedimento foi marcado, acabou. Ah, sim. O contrário seria válido. Se o gol... Mas o pênalti ele pode dar. O pênalti ele pode dar se ele considerar que o árbitro não viu. Mas, Maurício... Ele só pode interferir em lance que o árbitro paralisou, por exemplo. Depende do que é combinado, nem toda a ação do árbitro. Mas deu lá no Lanús e River. Mas aí fizeram fora das regras, fora do que foi determinado pela FIFA. Mas o que a FIFA que... Não, mas o que acontece quando no lance do impedimento, que o árbitro ele tem que estar condicionado a deixar correr, certo? E depois revisa se for o caso. Aí sim. Esse é o certo. Mas foi o que aconteceu em Lanús e River. Agora, Não, mas assim, o lance é escandaloso. Ontem foi escandaloso. Era para dar pênalti. Não, eu digo no impedimento. Não, o impedimento é muito mais grave. Olha aqui, mais grave. Jogos da próxima etapa da Copa do Brasil. Tubarão e Atlético pega o vencedor de Londrina e Ceará. Atlético do Paraná? É, Atlético do Paraná.
Aí já começa a ficar quente. Isso aí são 4 times do mesmo tamanho. Não, o Tubarão é um pouco menor. Tubarão, Atlético do Paraná contra Londrina ou Ceará. Pô, tu quer matar os atleticanos dizendo que é do mesmo tamanho do... Mas o Tubarão, esse aí vai ficar grande, hein? O Maurício ali... Eu vi que o Maurício revirou na cadeira ali. Não, mas o dinheiro, o Atlético Paranaense cresceu agora, aumentou o patrimônio, o CT do Caju. Tem CT, tem um estádio. Não, foi campeão brasileiro. Não, o Atlético, Rapaz, foi vice-campeão em 2001. Faz Não. 17 anos já. O Ceará... O Curitiba foi campeão brasileiro em 85 e continua o Curitiba. O Ceará, enquanto clube, até dá pra se dizer que o Ceará disputa tem- com o Atlético, mas Londrina, o Tubarão e Londrina estão é menor, abaixo, né, desses bom, dois. é menor, pra tu não ficar nervoso, então. É gurizinho do pedaço. Não, a tendência natural é de... Se existisse esse critério, Ceará e Atlético se enfrentariam na próxima Remo fase. e Inter pega... Quem passar, pega Cianorte ou Criciúma. Fluminense e Salgueiro, quem passar, pega Juventude ou Avaí. Uberlândia e Coritiba, quem passar, pega Goiás ou Boa Esporte. Vê que já tem uma coisa Tem alguns bem legal confrontos bons aqui. Vai ficar bem legal. Ponte Preta e Inter de Limeira, é o clássico caipira lá do interior de São Paulo. Sampaio Correia e Paraná. Bem legal. CSA e São Paulo, Novo Hamburgo e CRB. Quer dizer, o Novo Hamburgo, se passar, já está com 1.100.000 no bolso. Vai pegar mais 700? Ou os mesmos 600? Não, é mais. É mais, Terceira acho que é fase. 800 a terceira fase. E aí é o seguinte, o Novo Hamburgo vai para pegar o São Paulo ou o CSA, se passar pelo CRB. Já bota mais uma graninha no bolso, porque aí eu acho que já dá os doces, né? Mas se passar o CSA, pode ser, né? Vitória, Na e terceira ainda agora é um jogo só, né? Na terceira fase, o Novo Hamburgo passando desta fase... Novo Hamburgo é em casa, né? É em casa, no estádio do Olha, Vale. acho que dá. O Novo Hamburgo passando, a cota que o Novo Hamburgo vai receber na segunda fase é 600 mil por participar. A cota por participar da terceira fase, 1.400.000. Aí já estamos com a grana. Paga a folha inteira. Tu Não, Paga o ano inteiro, mas Não, é a paga o folha ano que inteira. vem. Série D inteira. Olha aqui, Vitória da Bahia e Corumbaense contra Bragantino ou Altos. Aí já. Fora que assim, que o Novo Hamburgo pode pegar quem na terceira fase passando? São Paulo e CSA. Ganhar a renda ainda do jogo contra o São Paulo com o CSA, né? Botafogo da Paraíba ou Atlético Mineiro contra Figueirense ou Oeste. Esporte e Ferroviário se enfrentam. O vencedor pega o vencedor de Vila Nova e Joinville. O vencedor de Cuiabá e Aparecidense, que eliminou o Botafogo, pega o vencedor de Fluminense de Feira contra o Atlético do Paraná. Sobraram 51 clubes. Já 51. 40 foram eliminados. 51 clubes. 40 foram eliminados. São os 11. 40 foram eliminados, 20 serão eliminados nesta fase, permanecerão 20 clubes, 10 avançam para uma fase em que será realizado um sorteio para definir os confrontos. Com mais 10. Mais Não. 5 daí. Não, Passam 5 para pegar os 11. Passam 5 para pegar os 11 que já estão na fase de oitavas de final. Pois é, quantos são? 11, claro, oitavas de final. Claro. 8 da Libertadores, Copa Verde, Série B Série B e Copa Nordeste. E Copa Nordeste. E os 8 da Libertadores. E aí 5 dessa triagem toda aí dos 51, né, 40 sobram 20, depois sobram 10, depois sobram 5, se juntam a esses 11. Aí dá 16 e aí começa... Ficou uma coisa bem interessante, né? Não, a Copa do Brasil ficou muito boa. Né? A gente só critica, né? Então quando tem que elogiar, tem que elogiar. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Marco Antônio Souza vai lá sempre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. E aí, eu quero frisar bem, é o melhor custo-benefício da pizza aí na sua casa. Pizza grande por um valor inacreditável. E é a melhor pizza de Porto Alegre e é o melhor custo-benefício. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão.
O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. E, atenção clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto tem quilômetros de vantagem? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. O Marco Antônio Souza frequentemente vem aqui ou vem no Cadeira Cativa, até porque tem opinião e é um cara gabaritado aí na nossa sociedade, então a gente sempre dá a franquia do espaço aqui para que o Marco Antônio possa se expressar. Então por isso que eu vou chamar direto ao assunto, porque quem nos acompanha sabe. O Marco Antônio sempre disse aqui que o bom seria o Grêmio pensar em ganhar um campeonato brasileiro. De repente, ninguém tenha um elenco tão à feição, ainda permanece, do que o Grêmio para ganhar um campeonato brasileiro. Mas aí eu pergunto, o que seduz mais? Um tetra de Libertadores? Aí o Grêmio bateria todos os outros brasileiros campeões da Libertadores, porque o Grêmio agora está igualado a Santos e São Paulo, ou o tri do campeonato nacional, igualando-se, inclusive, ao Colorado. O Grêmio pode se igualar ao Internacional. E pode ser hexa da Copa do Brasil também. Pode ser hexa da Copa do Brasil. O Grêmio pode se igualar ao Internacional em duas competições em que tem defasagem em relação ao arquirrival. Recopa pode ficar 2-2 e Campeonato Brasileiro pode ficar 3-3. É que eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Mas evidentemente que é menos importante que uma Libertadores. Se eu tivesse que escolher, obviamente que eu escolheria o campeonato mais importante, que é a Libertadores. O que eu fiz muita crítica aqui o ano passado foi que o Grêmio abriu mão da liderança do Campeonato Brasileiro para botar um time que nem é esse de transição, um time pior até, ou igual a esse, para jogar lá com o Sport Recife, quando estava na liderança do Campeonato Brasileiro para disputar um jogo da Copa do Brasil. Com o Fluminense. Obviamente que se eu pudesse escolher, é o mais importante. O que eu quero ganhar esse ano? A Libertadores. Não dá. Estou lá falando com o velhinho lá em cima, com Deus. Eu quero ganhar a Copa. Esse não dá porque já está reservado para outro. Então eu quero o Campeonato Brasileiro. Então eu quero a Copa do Brasil. Obviamente que é assim. Agora, o que eu acho é que num momento inicial como aquele do ano passado, não pode se excluir. Até porque na vida não existe o C, né? O C a gente sabe depois. Se o Grêmio soubesse que seria eliminado da Copa do Brasil, mas isso não existe. Copa do Brasil que não tem mais gol qualificado fora de casa. Não tem mais gol qualificado. Eu acho que tiraram um pouco a graça da Copa. Eu acho que eu também acho. Esse era o diferencial. Eu também acho. Então, a verdade é essa a sequência. E claro que seria o Mundial, só que o Mundial tem a premissa da Libertadores. Então, mas eu acho que o time como o Grêmio tem que focar no campeonato mais importante. E eu não acho que, assim, pelo menos na fase inicial, talvez mais adiante, não como naquele momento do jogo com o Sport, não pode ter essa separação. Não pode abrir mão do campeonato, até porque depois se torna difícil para o jogador dizer o seguinte, olha, nós queremos ganhar o Campeonato Brasileiro. Já voltamos. O Marco Antônio Souza está falando do episódio da Chapecoense. O Nacional não só afastou os dois torcedores, como ontem deu também uma ganhada na Chapecoense. O que a Chapecoense queria? Eliminar o Nacional da competição e entrou com um recurso. No entanto, o que fez o Nacional? Colocou ontem uma faixa. 2 não nos representam. Perdão, Chape, e 2 não nos representam. Então, como se dissesse, não nos bote na justiça. Eles não são o Nacional. Não fomos nós que fizemos isso. Mas sabe que meu pai dizia uma coisa, que Deus limitou a inteligência e esqueceu de limitar a burrice. Mas esqueceu de limitar a imbecilidade humana também. O que esses torcedores fizeram... Não, isso não tem tamanho. Esses vândalos. Não tem o que dizer. Até às 19 horas.